Você conhece um site chamado Google Flights ou Google Voos? Essa é uma ferramenta que eu quero te ensinar e te dar um tutorial de como que você domina ela. A ferramenta Google Flights, ela vai te ajudar bastante no seu planejamento de pesquisas de passagens aéreas. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar o seu destino, para onde você quer viajar, quais são os destinos prováveis que você tem interesse de estar viajando durante o ano, essa ferramenta ela vai te ajudar bastante a te dar um comparativo de preço. E o melhor de tudo, é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta que você consegue monitorar esses preços, tendo ali, através desse monitoramento, né, o recebimento dos preços atualizados conforme eles forem mudando. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho como que nós fazemos, então, para poder dominar essa plataforma. Galera, já peço de antemão para vocês, para que você se inscreva no meu canal, para que você dê like nesse vídeo. Bom, de forma muito objetiva, vamos entrar aqui então para o nosso computador. Eu vou abrir com vocês aqui então a minha internet, o meu navegador. Veja que eu já estou dentro da página do Google Flights, mas qualquer coisa você pode abrir uma aba aqui. Você pode digitar, por exemplo, Google Voos. Ele já vai fazer uma busca no seu navegador. Aqui você já vai ter, então, essa busca que vai aparecer para você. Um dos primeiros links que vai aparecer aqui, você desce aqui, encontrar voos, que você já vai ter, então, todo esse monitoramento. Ele já entra dentro da página no qual eu já estava aqui. Perceba que quando você entra nessa primeira página, uma das primeiras coisas que você vai ter, né, claro, eu já estou logado na minha conta Google aqui, então ele aparece para mim Maringá, que é a minha cidade de origem, né, cidade aqui do norte do Paraná, mas você pode estar pesquisando, né, dentro da sua cidade, se você é de São Paulo, se você é de Londrina, se você é de Cascavel, se você é, enfim, do Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, você vai colocar a sua cidade de origem. E aqui eu quero explorar duas ferramentas importantíssimas para vocês. O primeiro deles, a mais simples, é o voo, aquele primeiro momento que você vai pesquisar a sua origem, seu destino, né, para onde você quer viajar. E uma segunda ferramenta é onde está aqui a aba escrito Explorar. Bom, explorando já essa aba de voos aqui. Galera, você pode chegar aqui e colocar o seguinte, né? Vamos supor, eu aqui de Maringá, eu quero ir para o Rio de Janeiro, né? Então eu vou colocar aqui o meu destino, Rio de Janeiro. Você pode clicar na cidade em si mesmo, não precisa clicar no aeroporto, porque às vezes ele vai buscar somente aquele aeroporto. Você coloca Rio de Janeiro, ele busca todos os aeroportos que você tem no Rio de Janeiro. E olha que interessante, aqui já começa a ficar bem interessante para você, né? Você já vai ter um mapa através daqui, olha os preços, tá? Que vão aparecendo para você. É claro, né? Você vai observar aqui que nos períodos principalmente de alta temporada, ou principalmente nos feriados, então de 28 ao dia 5, por exemplo, se eu colocar dia 28 ao dia 5, você já vai ver que é carnaval, obviamente, vai ser um período mais caro. A gente está falando também de um período muito curto. Eu estou gravando esse vídeo aqui no final de janeiro, então quando você vê ali um mês de antecedência, você já vai ter com certeza um preço muito alto. Então a gente sempre pede para você estar observando essas passagens aí com uma antecedência legal. Então olha só, você vai ter aí voos com preços bastante absurdo. Aqui você tem um preço até razoavelmente baixo. Olha só que interessante, né? Quando você faz essa pesquisa, o próprio buscador ele fala, olha, viaje no dia 26 e volte no dia 4, porque você vai ter ali um preço mais interessante. Se você tiver essa disponibilidade de data, você vai abrir esse calendário aqui e você vai observar que, de fato, né, a data que ele falou é uma data mais interessante. Então, você tem aqui as datas de partidas, que são essas daqui, e as datas de volta, tá? Você pode estar pesquisando ali, então, essa passagem. Então, ele falou que lá no dia 4, né, se a gente voltar no dia 4 e viajar no dia 26, a gente vai ter aqui já uma passagem um pouco mais barata. Então, se você tiver aí uma flexibilidade, você já consegue fazer essa pesquisa. E olha que interessante, uma passagem de ida e volta para o Rio de Janeiro, saindo no dia 26 de Maringá. Olha só, voozinho legal aqui, com uma paradinha, né, uma escala. Você vai ter aqui um valor de R$ 546. E olha que bacana como que você pode explorar essa plataforma. Marcos, como que eu sei se esse voo ele tá barato ou ele tá caro? Você tem uma régua de preço, ver histórico de preço. Você vai abrir essa régua e olha que coisa curiosa. Ele vai falar para você, olha, esse voo ele tá um preço baixo.
Então ele está dentro de uma régua aqui verde que ele considera um preço baixo. Ele vai considerar que de 710 a 1.300 é um preço mais ou menos normal. Mas sempre pegue mais ou menos nessa régua aqui, galera. Essa régua aqui ela vai te ajudar a saber se um voo daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, é um voo barato ou um voo caro, certo? Então você consegue já ter aqui, então vou selecionar os voos para você ver. Então sai 9h55 daqui e chega 2 horas da tarde no Rio de Janeiro. Você consegue clicar na flechinha. Aqui você vai ter todo um detalhe sobre esse voo. Então você vai ter aqui, ele sai 9h55, chega 11h15 em Guarulhos. Você vai ter uma paradinha, uma escala muito rapidinha de 1h45. Você já logo embarca 1 hora da tarde e vai cair lá no aeroporto de Santos Dumont, né? Duração do voo, a parada que você vai ter, tá? Então, Maringá a Santos Dumont, um voo interessante aqui. E a volta, ele te dá essas opções. Se você quer sair 12h35, chegar às 7h25 em Maringá, ou se você quer vir aqui 12h35, chegar às 6h45. Um detalhe importante, galera, fique muito atento a isso. Tá vendo isso daqui? Ele tá falando para você o seguinte, olha, se você sair, se você pegar esse voo aqui, nós vamos ter que fazer uma transferência de aeroporto. Essa transferência, galera, muitas vezes vai ficar por sua conta. Então, eu não recomendo muito essa transferência do aeroporto de Guarulhos para Congonhas ou vice-versa. É uma transferência, né, bastante complicadinha. Obviamente que eu recomendaria um voo que você não tenha necessidade de fazer essa transferência de aeroporto. Então, você vai vir aqui e você já consegue ter o preço. Então, ida e volta para o Rio de Janeiro, você consegue por R$ 546. Cara, uma passagem muito interessante, né? Se caso você observou que essa passagem ela está cara e esse é o destino, esse é o período que você quer. Não, Marcos, eu só posso naquela data, eu preciso estar viajando naquela data, não tem como eu viajar em outra data, tá? Então vamos pensar aqui que você quer ir para o carnaval, né? Vamos também supor que você está vendo esse voo, claro, há um bom tempo antes, porque em cima da hora, assim, vai ficar um pouquinho complicado, né? Vamos supor que você quer ver, então, para o Rio de Janeiro nesse período, e você quer ter ali uma base, né, do valor. Bom, muito bem, a gente viu que, então, viajando nessa data do carnaval, ela está bastante significativa, um preço muito alto. Eu posso estar monitorando, em vez de eu ficar olhando todos os dias, né, entrando no Google, olhando para ver se essa passagem baixou ou não, o que eu posso estar fazendo? Olha que interessante, galera. Isso aqui é uma das ferramentas mais importantes que você tem para você ficar aí monitorando seus preços. Você vai clicar aqui em monitorar preço. O que vai acontecer a partir de agora? Toda vez que houver uma mudança, né, na passagem que você está pesquisando, seja uma mudança para cima ou uma mudança para baixo, né, depende ali, qualquer tipo de mudança no valor, o Google vai te mandar, então, no seu Gmail, uma notificação. Vai te mandar um e-mail falando, olha, o preço que você estava monitorando aumentou, ou o preço que você estava monitorando baixou. Isso vai ser muito importante para você aí fechar, né, naquele momento que baixar a passagem, chegou a um patamar que você acha adequado a se pagar, você pode estar emitindo essa passagem. Ah, Marcos, eu não sei se eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu quero ver, talvez, uma outra, né, um outro destino. Eu não sei o que eu quero. Eu quero estar explorando muito mais. Eu quero estar verificando, talvez para sair de Londrina, né? Talvez aqui por Maringá tá muito caro. Tudo bem, você pode vir aqui no maisinho e você pode digitar Londrina. Ele vai buscar o aeroporto de Londrina, né? Ah, mas eu, além do Rio de Janeiro, eu gostaria de ver também. Tudo bem. Então a gente vai colocar aqui. A gente pode colocar Salvador, que é um dos aeroportos, né, que vai chegar ali para você ir até Salvador. Você pode clicar aqui também no maisinho. Veja que eu sempre cliquei ali no maisinho, né? A partir dali você já vai ter. Então, Fortaleza. Quero ver se a gente consegue alguma coisa para lá. João Pessoa. Ah, quem sabe, né? Talvez não. Vou sair um pouquinho dessa perspectiva. Talvez eu possa tentar ali Porto Alegre, né? Fazer ali Gramado, em Caxias ali, por exemplo, né? Eu posso chegar ali perto das vinícolas. Então a gente pode estar fazendo por ali. Quando eu clico aqui, galera, olha que interessante o que o Google ele vai fazer para mim, né? Olha o que essa ferramenta ela vai fazer. A partir desse momento, ele começa a carregar e pesquisar para mim quais passagens estão mais baratas nesse dia. Então olha que interessante, tá? Ele já me falou aqui que se eu viajar no dia 27, então eu estou no dia 28, se eu viajar na quinta-feira, e voltar no dia 6, eu vou conseguir uma economia bastante significativa. Ou seja,
essa passagem ela vai para 639. E aí você consegue perceber o seguinte, ele vai me buscar aqui, a partir desse momento, qual origem e qual destino é mais barato. Então eu sou de Maringá, eu posso ir para Londrina para pegar esse voo, né? 1h30 de carro para poder pegar esse voo. Olha que interessante, de Londrina a Porto Alegre, eu consigo já ter uma passagem interessante. Então eu vou clicar nela, eu vou ter 7 horas ali para chegar até Porto Alegre, e depois eu vou voltar com mais 9 horas aqui, e aí a gente tem que ficar esperto, ele te dá aqui, né, um alerta, e ele vai falar o que que é esse alerta. Ele vai falar, olha, é uma parada noturna. Tudo bem, né? Você vai parar no aeroporto 00:40 e você vai ter que provavelmente ficar ali no aeroporto para buscar esse voo 7:30 da manhã. Não é uma coisa muito adequada e você vai ver se isso faz parte, se isso te interessa, se isso se adequa a você, se você está disposto a esperar essa conexão. Mas olha que interessante, ele já deu aqui então para mim que se eu sair de Londrina e ir para Porto Alegre, eu tenho uma passagem mais barata, né? Saindo ali R$ 1.600. Não é um cenário muito bom, obviamente. Se você pegar a régua de preço, você vai observar que ele tá falando, olha, não tá muito legal, tá dentro do preço normal, mas para um feriado, isso pode ser ali, né, algo que se adeque mais ou menos à sua realidade. Muito bem, galera. Olha que interessante, tá? Então a gente viu isso. Agora vamos sair um pouquinho dessas datas, né, que a gente tem aqui de feriado e tudo mais. Eu gosto de trabalhar um pouco com essas datas mais difíceis de passagem, né, para você tentar procurar, garimpar, porque eu sou professor, então eu sei como há uma dificuldade muito grande. As minhas férias, elas só batem exatamente nos períodos de alta temporada, então eu tenho minhas férias em julho, e depois eu só tenho minhas férias em dezembro e janeiro, e a gente sabe que as passagens estão caríssimas, mas se você fazer um monitoramento antecipado, se você fazer esse monitoramento, né, sempre que você monitorar aqui, como eu mostrei para vocês, eu tenho certeza que uma hora vai chegar essa passagem barata e você consegue fazer essa emissão. Agora olha que interessante, tá? Vamos nessa aba explorar. Vamos supor aqui que eu quero explorar flexibilidade para minha viagem. Eu quero estar explorando o máximo possível e aí eu quero fazer aqui uma viagem no Brasil. Eu não tenho um destino específico, eu não quero ir para o Rio de Janeiro. Olha que interessante, galera. Você vai chegar aqui, né? Você pode digitar da sua origem mesmo. Você pode digitar, por exemplo, Brasil. Ele vai buscar todos os destinos do Brasil e vai te dar ali o melhor preço possível. Então ele vai falar, olha, se você quer sair de Maringá, né, e você quer ir para o seu destino, para algum destino daqui, e aí ele fala o seguinte, olha, nós podemos fazer ainda mais. Eu não preciso buscar aqui, né, pelas datas. Eu posso fazer uma mudança diferente. Você pode colocar assim, datas flexíveis. Eu tenho flexibilidade. Eu vou ter em junho, por exemplo, tá? A possibilidade de estar tirando férias de 2 semanas. Então você vem aqui, você clica junho, coloca 2 semanas, e o Google Flights, né, esse site, ele vai te trazer as melhores datas para você viajar. E aí olha que interessante, né? Deixa eu só tirar o zoom que a gente tinha dado aqui. Ele coloca que é a origem que nós estamos, e ele vai te mostrar aqui os melhores preços. E olha que legal! Você tem uma excelente oportunidade. Aqui ele vai aparecendo do Rio de Janeiro, 545, para São Paulo, ida e volta, 379. Cara, para São Paulo, você pagar ida e volta 379, acho que nem o valor do ônibus para ir é esse valor, tá? Olha que interessante. Salvador, né? Você consegue já visitar ali Curitiba, Belo Horizonte, né? Você vai tendo aqui Porto Alegre. Então, olha que interessante. Eu vou colocar essa daqui para você. Eu acho que ela é muito legal, ela tá um preço muito atrativo. Vamos supor então que eu decidi lá nessa sugestão que o Google me deu ir para Salvador. Olha a primeira coisa que ele vai dar para você aqui. Ele vai falar, olha, essa passagem ela está extremamente barata, tá? E aí você pode vir aqui e clicar nela, né? Então 595, um voo operado pela Gol. Você vai abrir essa outra aba, então ele vai abrir uma outra aba para você escolher então esses voos. Então ele fala, olha, 2 semanas, do dia 2 ao dia 16 de junho, você consegue ter aí uma viagem para Salvador a um preço extremamente atrativo. Esse voo ele vai sair então às 3h20, vai chegar às 10h10 da noite lá em Salvador para você. Então eu vou clicar aqui, selecionar meu voo de ida. Ele vai aparecer para mim aqui então, né, para você selecionar esse voo de volta.
O voo de volta, ele fala que sai 5h25. Olha que voo maravilhoso, né? Ele vai sair 5h25, né? Você pode curtir ainda praticamente o dia inteiro lá na cidade de Salvador. Vai conseguir curtir ainda e vai conseguir chegar em Maringá antes mesmo da meia-noite, ainda para dormir um sono gostoso, trabalhar no outro dia tranquilamente, tá? Pode olhar as especificações do voo, 3 horinhas só de parada em Congonhas, né? Uma conexão aí muito breve, muito tranquila, né? Levando em consideração que às vezes o avião ainda, até você desembarcar, demora um pouquinho. Olha só, 2 horinhas. Esse voo está perfeito, tá? Então, olha que interessante, você consegue ir para Salvador e de volta 595. E aí, se você vai com o seu parceiro, com a sua parceira, você consegue aí por R$ 1.200 e de volta para Salvador. Cara, fala se essa ferramenta ela não é massa, né? Agora, olha só que interessante, tá? Esse daqui é a cereja do bolo. Essa cereja do bolo eu deixei por último mesmo para a gente poder trabalhar com ela. A gente está falando só de voos internos dentro do próprio Brasil. Ah, Marcos, mas eu quero ir para a Europa, né? A tão sonhada Europa. Galera, para a Europa, eu recomendo você não deixar Maringá, né? Uma cidade do interior, ele vai fazer muitas vezes uma busca não muito inteligente, vai acabar buscando passagens extremamente caras. Então, para você, eu prefiro, né, te dar uma dica para que você coloque aqui São Paulo, até porque a maior parte dos voos internacionais, eles vão sair dos principais hubs, dos principais aeroportos do Brasil. E quais são esses aeroportos? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza. São aeroportos que têm voos diários, constantes, que vão, né, aí para a Europa, né, voos para a América do Norte, América Central. Então, a tão sonhada Europa, né? O que você vai fazer? Você vai colocar ali São Paulo e você vai colocar aqui no destino Europa. E aí, olha que coisa curiosa, né? A gente vai utilizar o mesmo filtro que a gente acabou de fazer essa viagem de Maringá para Salvador, né? Onde a gente vai ter uma flexibilidade de períodos ali. Então, olha que interessante. Vamos colocar aqui de junho também, que eu tenho 2 semanas. Cara, isso aqui é extremamente poderoso. E fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica muito massa de como você ainda pode fazer uma roteirização muito interessante. Aí a pessoa vem para mim e fala o seguinte: Marcos, eu quero ir para São Paulo e ir para Lisboa. Cara, tira da cabeça uma coisa, tá? Europa nunca pensa origem e destino. Pensa a Europa como uma porta de entrada. Se você quer Lisboa, tudo bem, se naquele período que você quer ir, Lisboa tá caro, pode pensar em outra porta de entrada. Fazer voos internos da Europa é coisa muito barata, valores irrisórios de R$ 180, né, R$ 250 que você pode fazer de locomoção ali de um destino para o outro, já que a Europa ela é recheada, né, de low costs, né? São companhias ali que fazem esses pequenos trechos internos. Então, olha que interessante, né? Ele já abre o mapa aqui da Europa para mim e ele vai falar para mim aqui, né, que para a Europa, de São Paulo à Europa, no mês de junho, né, uma viagem de 2 semanas, uma viagem bastante adequada para isso, eu vou ter aqui alguns destinos com um valor interessante. Então, veja só, eu estou considerando ida e volta, então tá um valor bastante atrativo. Ele vai me mostrar aqui, então, que ida e volta, eu tenho aqui algumas passagens importantes. Então, ele já me mostra que de São Paulo para Lisboa, né, no dia, vamos ver aqui, dia 1º ao dia 15 de junho, eu tenho aqui 4.293. Esse é um valor que eu tenho. Agora, olha só para Madrid, gente. 3.844. Aí você vai me falar assim, Marcos, mas é uma diferença muito curta, né? Barcelona aqui. Tudo bem. Você pode estar optando por Lisboa, por exemplo, já que é uma diferença muito curta. Mas olha só que coisa mais curiosa que eu vou fazer para vocês, galera. Eu vou selecionar esse voo de Madrid, que eu achei mais barato, 3.844 ida e volta. Achei um preço muito adequado. Inclusive o Google mesmo está falando, olha, aproveita que esse preço ele tá bastante, né, barato, ele tá um preço bastante significativo. Eu vou clicar então aqui no voo operado pela TAP, a TAP que é uma companhia aí de Portugal. Eu já voei pela TAP, a TAP é uma companhia bem interessante aí, bem tranquila. Então ele vai te dar aqui esse voo. Olha só que interessante. Tá? Então ele tá fazendo aqui o carregamento desse voo. Olha só, tá? Então, ele te dá os melhores voos, você desce um pouquinho, ele te dá outros voos de ida.
Por que ele te dá esse na frente? Tá? Porque ele vai considerar um melhor custo-benefício, porque você vai ter menos tempo de escala, né? Você vai ter menos tempos de voo. Aqui, como a diferença ela não é muito grande, né? Você tem 5 horas só de diferença. Você entra aqui, você vai ver, por exemplo, que esse voo aqui, ele sai de Guarulhos, ele vai parar lá em Lisboa, vai fazer uma conexão de 7 horas e vai para Madrid, certo? Eu poderia muito bem selecionar esse voo e depois eu poderia estar selecionando esse voo de volta, né, para o Brasil. Esse voo aqui, vamos ver um voo mais interessante. Esse voo aqui, que talvez a gente chegue, né, também não tenha tanta conexão assim. A gente vai chegar. Então, olha que coisa curiosa, cara. Isso é muito massa, né? Você vai conseguir a reserva direto pela companhia aérea por 3.844. Agora, lembra que eu falei que eu deixei a cereja do bolo aqui no final? Você sabe o que significa stopover? Stopover é um sistema que existe nas companhias aéreas que, como o nome diz, né, no inglês, stopover é uma parada longa, né? Ou seja, toda companhia aérea ela tem um hub, onde normalmente ela opera, onde as suas operações ela acontecem. Então a TAP, as suas operações e todos os seus voos que vão para a Europa, elas vão necessariamente fazer uma pausa, ou em Lisboa ou na cidade do Porto. A maioria desses voos eles fazem ali, principalmente na cidade de Lisboa. E a TAP, ela oferece para os seus clientes que compram passagens com ele, a possibilidade de você ficar até 10 dias dentro da cidade, né? Então você vai pagar a mesma passagem, podendo ficar até 10 noites dentro da cidade. E aí, olha só, como que eu consigo saber e fazer esse stopover? Já que eu estou viajando de TAP, vou para Madrid, só que eu vou fazer uma conexão de 7 horas. Eu não vou nem conseguir curtir a cidade de Lisboa. Cara, isso daqui é uma das ferramentas mais nobres que nós temos para poder fazer isso. Galera, para você fazer um stopover, eu vou te ensinar como que você vai fazer aqui, tá? E aí, esse stopover que eu vou fazer, ele já é uma espécie de roteiro. Então eu vou mudar aqui, vou alterar. Ele me deu que no dia 2 de junho, né, viajando para o dia 2 de junho, eu posso ter aí, né, um preço muito adequado. Eu vou colocar até dia 21, estendendo um pouquinho mais, já que eu vou fazer um roteiro um pouquinho diferente. E aí eu espero carregar para a gente ver. Veja só, ele já mudou, né? Ele já vai ter uma alteração aqui. No entanto, galera, olha só o que eu vou fazer. Em vez de eu colocar ida e volta, só ida, eu vou colocar várias cidades. Então eu sei que a TAP, que opera essa rota, ela vai parar em Lisboa. E eu sei que a TAP ela me oferece, através do seu sistema de stopover, até 10 noites para poder ficar lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer Lisboa. Eu vou adicionar aqui. De Lisboa eu vou para Madrid. Vou colocar primeiramente aqui, tá, gente? De Madrid eu vou para o Porto, porque eu sei que o hub dela também é no Porto. Então eu posso fazer essa pesquisa, posso tentar fazer essa pesquisa. E vou adicionar, claro, a vinda minha, né, para casa. É como se eu estivesse pesquisando ida e volta, só que fazendo aqui trechos diferentes. Cara, você vai se surpreender com isso. Olha só. Eu vou colocar que eu vou chegar dia 2 em Lisboa. Eu vou colocar aqui que eu vou sair, eu vou ficar até dia 6 em Lisboa, vou curtir a cidade ali. Eu vou colocar que dia 6 até dia 12 eu fico em Madrid. Vou para Porto. Vou conhecer Porto, vou ficar mais uns dias lá. E no dia 17, eu volto pro Brasil. Então, galera, olha só esse roteiro aqui, tá? Esse roteiro aqui, ele vai fazer parte de uma passagem só. Você vai comprar, quando você for comprar, ele vai fazer parte de uma passagem só. Então, dia 2, eu saio do Brasil, vou chegar lá em Lisboa, certo? Dia 6, eu saio de Lisboa, vou para Madrid. Dia 12, eu saio de Madrid
E aí, em Madrid, eu coloquei até um pouco mais de tempo, porque você pode fazer ali algumas cidades. Em Madrid, você tem a possibilidade de visitar cidades pertinhos ali, com ônibus. Você consegue ir por 18, 25 euros, né? Você consegue ir para Sevilha, você consegue ir para Toledo, você consegue fazer vários locais ali próximo. Então, muito interessante isso. De Madrid, eu saio, vou para Porto. Eu fico na cidade de Porto do dia 12 até o dia 17. E no dia 17, eu saio de Porto e venho para São Paulo. Olha o valor dessa passagem. Cara, olha isso, de verdade, olha isso daqui. 3.959, o mesmo valor que você viu de São Paulo a Madrid, fazendo uma conexão de 7 horas. Você fez um puta roteiro através de um sistema chamado Stopover. Marcos, eu posso fazer esse Stopover só com a TAP? Você tem várias companhias. A Ibéria, por exemplo, é uma companhia espanhola que tem seu hub em Madrid. Não custa tentar você fazer com a Ibéria. Você tem, por exemplo, a Lufthansa, que é uma companhia alemã e que você pode fazer um stopover. Eu vou ir para a Bélgica, por exemplo, São Paulo a Bélgica e vou voar de Lufthansa. Né? Se na hora que você buscou a Lufthansa foi a melhor solução, a melhor passagem que te deu, não custa você fazer também a pesquisa, né, de várias cidades e colocar a cidade de Frankfurt, que é a cidade de stopover, certo? Então você tem infinitas possibilidades que você pode estar fazendo com essas companhias aéreas. E aí, olha que interessante. Vamos começar a selecionar nosso voo? Então, 00:45 eu tô saindo do Brasil, Guarulhos a Lisboa, olha aqui que bonitinho, tudo voozinho direto, tá? Não vai ter escala. Eu vou chegar então em Lisboa. Muito bem, eu vou chegar em Lisboa. Galera, sempre, tá? Você vai ter que sempre selecionar a passagem da TAP, tá? Você não pode selecionar de outra, porque daí você vai perceber que já muda o valor, né? Porque aí ele não tá dentro da mesma passagem. Eu quero chegar em Madrid 3h20, meu Airbnb só pode fazer check-in a partir das 3. Eu vou pegar esse voo da Uma, que é muito bom esse voo. Eu vou chegar lá 3h20, já vou conseguir fazer meu check-in. Aí ele tá fazendo aqui, galera, olha só. Guarulhos, Lisboa, Lisboa, Madrid, escolha a viagem para Porto agora. Bom, de Porto, eu vou chegar em Porto, vou sair 4h20, né? Vou chegar às 7 horas em Porto, tá bom demais também. Meu Airbnb já vai estar disponível para mim. E em Guarulhos, né, eu tenho uma viagem aqui que eu posso estar saindo, né? Aí, claro, ele só deu para você estar aproveitando esse preço. Essa tarifa aqui, tudo bem, sair 12h35, não precisa acordar tão cedo, vai para o aeroporto mais tranquilo, vai chegar ainda às 7h10 da noite aqui em São Paulo. Cara, olha esse roteiro que você pode fazer. Olha se essa ferramenta ela não é muito massa. Olha o que você fez, cara. Você pagou o mesmo valor de São Paulo a Madrid, só que você fez um puta roteiro. Você vai conhecer Lisboa, você vai conhecer Madrid, vai ficar um bom tempo em Madrid, pode pegar ônibus para Sevilha, pode ir para outros locais. Para voltar, você vai parar em Porto, vai conhecer ainda mais um pouco a cidade de Porto e depois você vem para São Paulo e volta para cá. Cara, isso aqui é perfeito, tá? Então, olha só, tá? Isso aqui que a gente acabou de fazer é um esquema que a gente chama de stopover, tudo bem? Galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero de verdade ter ajudado. Se você teve alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida para você, comente aqui no nosso canal, manda uma mensagem no meu Instagram e espero ter ajudado de verdade, tá? Vocês. E até a próxima. Tamo junto nessa, galera. Até mais. Valeu!